Bom dia, irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer estar falando com você mais uma vez. Vamos dar início a mais um culto de segunda-feira, culto dos departamentos da Igreja do Nazareno da Praça da Bandeira, JNI, MED, MNI. Agradecer aos irmãos pelas visualizações dos cultos. Agradecer a cada irmão que está se empenhando a fazer esse culto acontecer. Agradeço a cada um de vocês e vamos começar a dar início a mais um culto. Vamos curvar nossas cabeças para a gente dar início. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelo seu amor incondicional para conosco. Muito obrigado, Senhor, por permitir que mais uma vez nós estivéssemos aqui, Senhor, para fazer mais um culto, Senhor. Pai, toma esse culto como um cheiro suave a Ti. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, ajude-nos, Senhor. Fale aos nossos corações, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, entender, Pai, não o que nós queremos, Senhor. Pai, põe, Senhor, Teu Espírito, Teu entendimento em nossas vidas, Senhor, na nossa mente, Pai. Abra nosso entendimento, abra nossa mente, Senhor, para que nós possamos compreender, Pai, a Tua palavra. Fale conosco, Pai, Pai, através da palavra introdutória, Senhor, através da pregação, através, Senhor, do louvor, Pai. Pai, através, Senhor, da palavra, Senhor, que é viva, Senhor, e é pura, Senhor, e ela é eficaz, Pai. Toma, Senhor, Pai, nossas vidas, Senhor, continue a abençoar, Senhor, a ministrar a Tua vontade sobre nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria de que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá no livro de Salmos. Livro de Salmos, no capítulo 46. O tema desse salmo é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, Senhor. Amém. Aqui, irmãos, nós podemos compreender que em meio a situações complicadas, como diz aqui, tribulações ou tormentas, Deus é o nosso refúgio. Deus, ele tem que ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E que cada vez que isso acontecer em nossas vidas, quando isso vier
em nossas vidas, nós temos que ter em mente que o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? Estamos passando por um período complicado de pandemia, onde nós temos que ficar em casa para mantermos a medida de isolamento. E nesses momentos complicados que nós temos que entoar essas palavras, Deus é o nosso refúgio. Nós temos que fazer do Senhor o nosso refúgio, nós temos que fazer do Senhor a nossa fortaleza. O que é uma fortaleza? A fortaleza é algo que, se alguma coisa vir contra, ela não consegue entrar. Por quê? Porque ela é forte, nós temos que ser forte nesse momento. Nós temos que ser essa fortaleza do Senhor. Amém? Nós temos que permitir que o Senhor se faça uma fortaleza em nós. Amém? E nós devemos se refugiar no Senhor, na sua palavra. Amém? Salmos 119 diz: escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, nós devemos esconder essa palavra no nosso coração. O que é o coração aqui? Ele está falando sobre o nosso interior, onde estão armazenadas as nossas emoções, sentimentos. Esse que é o coração onde a Bíblia fala. São os centros das nossas emoções. Amém? Nesse momento de pandemia, de conflitos interiores, nós devemos ter em mente que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Amém? Nós temos que entender que é Ele, por Ele, e sem Ele nada é possível. Amém? Nós devemos agarrar com unhas e dentes no Senhor. Amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos é dizer que o Senhor, Deus, é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Amém? Quando tudo estiver complicado, nós devemos se refugiar na presença do Senhor, na sua palavra, e fazer dessa palavra a nossa fortaleza, para que mal algum venha nos alcançar. Amém? E vamos agora para a palavra do Senhor. Vamos dar início à palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem hoje, irmãos, é nosso posicionamento atinge outras pessoas. Aqui a gente vai aprender o que nosso posicionamento ele pode fazer com outras pessoas. O que nosso posicionamento, quando atinge outras pessoas, melhor dizendo, ela pode fazer para essas pessoas. Amém? Nosso texto base está lá em João, capítulo 7. João 7, no versículo 37 e 38. Aqui está dizendo: Jesus, a fonte de água viva. Amém? João, capítulo 7, versículo 37 e 38, que é o nosso texto base para esse tema. O tema é: nosso posicionamento atinge outras pessoas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, glória a Deus. Aqui, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que quem crê no Senhor Jesus, quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é esse rio de águas vivas? Lá em Ezequiel,
vai nos mostrar Ezequiel 47, mas nós não vamos abrir agora não, Ezequiel 47. Antes de começarmos a ministrar essa pregação, o objetivo dessa pregação é mostrar como nosso posicionamento diante de Deus pode atingir outras pessoas e assim levando elas a terem vida, a serem curadas e serem alimentadas espiritualmente. Amém? Nós iremos dividir essa pregação em 3 tópicos. O primeiro, vida, cura e alimento. Amém? E lá em Ezequiel, número 47, versículo 47, vai dizer que existe um rio de água doce que vem do trono do Senhor. No versículo 1, 47, versículo 1, ele conta a história de um rio que o homem de Deus, o filho do homem, ele, no caso, ele ia em direção a esse rio andando, e conforme ele ia andando, a água desse rio ia se elevando ao seu corpo. Na primeira parte ele fala que chega até o calcanhar. Aí ele anda mais um pouco, fala que a água já estava no joelho. Aí anda mais um pouco, aí a água já estava nos lombos, na cintura, na altura da cintura, mais ou menos. E ele anda mais um pouco, a água já estava já quase cobrindo ele. Aí ele anda mais um pouco, e aí já não dava mais para ele passar andando nesse rio. Aí a gente entende que o que ele está querendo dizer aqui é que nós devemos mergulhar nesse rio. E o que é esse rio? Esse rio é Jesus. Nós devemos mergulhar, nós devemos estar mergulhados na presença e na palavra do Senhor. Mas nós não iremos falar desse rio, não necessariamente no mergulhar no rio. Nós iremos falar aqui sobre o que esse rio ele pode fazer. Quais os benefícios desse rio? No sentido espiritual. Por isso que eu botei aqui, nosso posicionamento ele atinge outras pessoas. A partir do momento que a gente mergulha nesse rio, nós fazemos parte desse rio através de Jesus Cristo, então o Espírito Santo está conosco. E aí, dependendo do nosso posicionamento, esse rio ele pode fazer com que outras pessoas sejam atingidas. Amém? Ezequiel, capítulo 47, versículo 8 e 9, diz assim, ó: Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Amém? Jesus ele vai dizer, vim para que tenham vida e vida em abundância. Também Jesus diz, quando Jesus entra, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lá no versículo, lá no capítulo 7, no livro de João, Jesus diz que aquele que crê em Jesus, fluirão do seu interior rios de águas vivas. Amém? Jesus vai falar assim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa,
ele muda aquela vida. Ele faz com que aquela pessoa, ela não seja mais uma pessoa morta, mas ela tenha vida em abundância, como o Senhor diz. E Jesus quer fazer isso, Ele quer fazer com que esse rio, ele te encha. Esse rio, ele enche a sua vida. E é interessante aqui que a Bíblia vai dizer que o que vai purificar o mar morto, que na verdade é o mar salgado, é um rio. E a gente sabe que a quantidade de água que tem no rio é inferior à quantidade de água que tem no mar. Essa é a grande diferença de um rio para o mar. O rio, ele tem nascente, são águas puras, e a Bíblia vai dizer aqui que essa fonte, essa nascente, sai do trono do Senhor. E no decorrer da mensagem desse texto aqui vai dizer que essa água corre, vai correndo, vai descendo até chegar ao Mar Morto. E quando chega no Mar Morto, a Bíblia vai relatar que essa água ela fica saudável. Em algumas traduções vai dizer que ela se torna uma água potável, uma água boa. E é isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus quer fazer com você. Quando você aceita Jesus e entende o que é o Espírito Santo, Jesus, através da sua vida agindo, o teu posicionamento ele atinge outras pessoas dessa maneira, levando vida para essas pessoas, fazendo com que essas pessoas que estão ao seu redor, elas tenham vida. Assim como Jesus te deu vida, você, através de Jesus, possa estar também testemunhando para outras pessoas e fazendo com que essas pessoas também tenham vida, e vida em abundância. E nós sabemos aqui que é um pouco complicado. É um pouco complicado as pessoas que estão ao nosso redor e ainda de fato não aceitaram Jesus ainda, não têm o conhecimento da palavra. É por isso que Jesus diz: sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, não está falando aqui em questão que nós iremos ser perfeitos, não. Mas nós devemos fazer as coisas com perfeição. Fazer as coisas da melhor maneira possível. E aí Deus ele nos ajuda. Amém? E esse é um dos propósitos que nós temos que ter em mente. Nós temos que entender que uma das coisas que quando a gente aceita Jesus, nós estamos na caminhada e na obra, é para fazer com que outras pessoas elas tenham vida. E aqui o texto é bem claro quando diz que quando esse rio que vem do trono do Senhor, ele vai descendo, ele encontra o mar morto, o mar salgado. E o que acontece com esse mar? Ele tem vida. Amém? E é isso que Deus quer fazer através de você. Fazer com que outras pessoas tenham vida através da sua vida. Amém? Porque só pode fazer com que outras pessoas tenham vida aquelas pessoas que estão vivas. Amém? E mais no versículo 10 de Ezequiel, 10 ao 12, a metade do 12, diz assim, ó, 47, 10 e 12. Junto a ele se acharão pescadores, desde El-Ged até El-Eglaim, haverá lugar para se estenderem redes, e o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis,
serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro lado nascerá toda sorte da árvore que dá fruto para se comer. Não acabará sua folha, nem faltará o seu fruto. Amém? Aqui a Bíblia vai dizer que quando esse rio passa em um determinado local, além dele levar vida para esse local, ele ainda traz alimento para esse local. Aqui vai dizer que de um lado e de outro tinha árvore, árvore que dava o seu fruto de tempo em tempo. E quando esse rio, esse mar morto, que antes era morto, agora ele está saudável, ele de fato fica dessa forma, a Bíblia vai dizer que o que antes não tinha, agora tem. Antes não tinha pescadores nesse rio, agora tem pescadores. Antes não tinha peixe, agora tem peixe. Amém? Ou seja, o que esse rio faz, ele traz o alimento. Fala de alimento espiritual. Amém? E a Bíblia vai falar que os peixes serão de multidões excessivas. Não serão poucos peixes, serão muitos peixes. E é isso que nós temos que entender. O que o nosso posicionamento faz? Nosso posicionamento, ele, além de trazer vida, ele também alimenta espiritualmente as pessoas. Já parou para pensar que, às vezes, com a tua palavra, aquela palavra que Deus te deu, você alimenta espiritualmente outra pessoa? Mesmo que ela não seja cristã, mesmo que ela ainda não conheça, não tenha o conhecimento da palavra, mas aquela palavra que Deus te deu para você falar com essa pessoa, vai ser justamente essa palavra que vai fazer com que essa pessoa ela tenha vida e ela seja alimentada da palavra. Nós sabemos que nós temos um vazio, o ser humano tem um vazio interior, que ele é preenchido por Jesus, a palavra de Deus. Amém? E a Bíblia vai dizer, lá em Mateus 4, que nem só de pão viverá um homem. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém? E é isso que nós temos que ter em mente. Nós temos que entender que Jesus, ele, além dele dar a vida, fazer com que a vida seja restabelecida, ele também alimenta. Foi isso com a multiplicação, que na verdade eu gosto de dizer que é a divisão dos pães. Eles botaram multiplicação, mas a Bíblia vai dizer que eles dividiram o pão para si, para os discípulos e para a multidão. E só assim todo mundo comeu. Amém? Aonde tem a divisão, tem a multiplicação. Amém? E Deus, Jesus, ele quer fazer isso. Através do seu posicionamento, ele quer fazer com que você ajude outras pessoas a terem vida, a ter alimento espiritual. Amém? Jesus, ele é capaz de fazer isso. E logo depois vai dizer no versículo 12, na parte B, vai dizer: nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimentos, e as suas folhas de remédio. Entendeu? Além do nosso posicionamento gerar vida,
e alimentar, ele também cura outras pessoas. E aqui vai dizer que essas folhas que essas árvores deram, ela também traz remédio, faz remédio. E é isso que Deus quer fazer através do nosso posicionamento. Ele quer nos usar tanto para trazer vida, tanto para alimentar, quanto também para curar outras pessoas, através da sua palavra. E Jesus, ele faz isso. Jesus, ele tem esse poder e ele nos delega, ele nos dá para que nós alcancemos, através da sua palavra, através da autoridade de Jesus, outras pessoas. Jesus, ele quer nos usar para que outras pessoas também tenham vida, assim como nós temos vida. Jesus quer alimentar outras pessoas, assim também como um dia nós fomos alimentados através da sua palavra. E Jesus, ele quer curar outras pessoas através da sua palavra, assim como nós fomos curados muitas das vezes. E lá em Apocalipse 22, Apocalipse 22, olha só o que vai dizer Apocalipse 22, do 1 ao 3. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Versículo 1 e 2 só. Amém? Então é isso que Deus, ele quer fazer conosco através do nosso posicionamento. Através do nosso posicionamento nós iremos atingir outras pessoas. Assim como esse rio, nós temos que ser como esse rio, para que outras pessoas tenham vida, para que outras pessoas elas tenham alimento, para que outras pessoas eles recebam a cura, sejam curados. Deixe Deus te usar para que outras pessoas sejam atingidas e assim tenham vida, tenham alimento espiritual e tenham uma cura. Deus, ele quer fazer isso. Assim como ele usou outras pessoas para que a gente fosse curado, assim como ele usou outras pessoas para que a gente fosse alimentado, assim como ele usou outras pessoas para que nós tenhamos vidas, Deus, ele também, através do nosso posicionamento, quer que outras pessoas sejam atingidas. Qual está sendo o seu posicionamento? Como está sendo o seu posicionamento? Como está sendo o meu posicionamento? Nós devemos nos posicionar para que outras pessoas também recebam de Deus aquilo que nós recebemos. Nós devemos fazer isso com excelência, fazer isso de acordo com aquilo que Deus tem nos dado. E Deus, é interessante que Deus, ele gosta de fazer com aquela pouca coisa, muitas coisas. É o que nós aprendemos aqui através do rio, que quando ele chegou de encontro ao mar, ele mudou o mar. Não foi ao contrário. O mar salgado não mudou o rio doce. Foi o rio doce com a sua capacidade inferior que transformou o mar na sua capacidade superior. E Deus é assim, Deus, ele gosta de usar o pouco para confundir o muito. Deus, ele gosta de usar o pouco para confundir quem acha que é muito. E na ótica humana não tem como isso acontecer, mas a palavra diz que para Deus tudo é possível. Basta a palavra.
E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que entender que Deus ele quer nos usar. Então o nosso posicionamento ele atinge outras pessoas. Nosso posicionamento faz com que outras pessoas também se acheguem ao Senhor. Gostaria de deixar essa palavra com os irmãos e agradeço a mais uma vez por esse culto. Agradeço aos irmãos por ter nos ajudado e deixa Deus usar. Seja como esse rio, leve vida, alimento e cura para esse mundo que está perdido. Amém? Amém, irmãos. O Edu acabou de cantar um louvor, eu abri com a palavra introdutória, trouxe a palavra. Não, isso aqui não vai ficar feio. Amém, irmãos. Edu acabou de cantar um louvor. Glória a Deus. Gostaria de agradecer mais uma vez os irmãos. Mais um culto, estamos terminando. Muito obrigado aos irmãos e vamos curvar nossas cabeças para a bênção apostólica, para encerrar o culto. E amém, vamos curvar nossas cabeças. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um domingo, Senhor, mais uma segunda-feira, Pai, na Tua presença. Pai, glorifica o Teu nome, Senhor, exalta o Teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é fiel em nossas vidas. Pai, que nós possamos compreender e entender, Senhor, que nós devemos ser como esse rio. Nós devemos ser, Pai, como esse rio que, além de levar vida, alimento e cura, Senhor, nós também devemos, Senhor, Pai, estar obedecendo, Senhor, Pai, a Tua, Senhor, a Tua vontade, Pai. Obedecendo, Senhor, o Teu chamado, Senhor, obedecendo, Senhor, Pai, aquilo que o Senhor tem projetado para nós. Ajude-nos, Senhor, faça-nos compreender, Senhor, a Tua palavra, Senhor, faça-nos compreender, Senhor, Pai, qual é a Sua, Pai, visão. Nos dê, Senhor, essa visão, Pai. Pai, abre o nosso entendimento, continue a nos abençoar, Senhor. Pai, nos direcione, Pai, aquilo que o Senhor tem projetado, planejado para nós, Senhor. Pai, muito obrigado por esse culto, Senhor. Muito obrigado, Pai. Gostaria de te pedir em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toma, Senhor, Pai, nossas vidas, Pai. Que o Senhor, Deus, abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja conosco, com nossa família, com o nosso entrar e sair, deitar e levantar, e com todos que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos digam amém. Bom dia, irmãos, terminados em nome de Jesus. Amém. Existe um rio, Senhor, que foi do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar.
a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tais águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que foi do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar. Leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor.